Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode. Hoje a nossa conversa é sobre conexão, sobre formas de comunicação que vão além das palavras e que podem abrir caminhos importantes no desenvolvimento das crianças, especialmente quando falamos de crianças com autismo. Muitas famílias buscam alternativas que ajudam na comunicação, na regulação emocional e na interação com o mundo. E a música tem um papel muito especial nesse processo. Para falar sobre isso, recebemos o professor que a gente adora, Evanildo, fundador da Anuê Música e Arte, que há mais de 20 anos trabalha com o impacto da música na infância. Professor, você já é de casa. Já é de casa, já vem, a gente conversa, a gente adora bater papo. E o pessoal fica até assim, ó, porque a gente tem horário, a gente fica assim, mas a gente bate papo fora aqui dos bastidores. E foi gostoso você conheceu a Malu, acompanha, adorei quando você falou, persigo. Eu persigo a Malu, né? Eu fico contente de estar aqui mais uma vez para poder conversar, bater esse papo sobre esse assunto que me encanta e que motiva a minha vida, né? Mas encanta muitas pessoas. Encanta crianças, encanta adultos, encanta os pais das crianças. É transformador na sua vida, mas é transformador na vida de todo mundo. Eu vejo a música, toda profissão tem um lado positivo e o lado não tão positivo. Mas na música eu não vejo isso. Não vejo isso. É algo que eu só vejo ganho, benefício, alegria, desenvolver, tudo de bom, né? Então, assim, trazer a música para a vida da gente, até para sofrer, né? Até para sofrer, você bota uma música, você chora. A música faz parte da nossa vida. Você não consegue imaginar nenhum momento da sua vida que não tem uma música, uma trilha sonora ali por trás daquela emoção, daquela sensação. Exato. Sempre a música está presente. Exato. Né? A música na vida da gente, não existe a vida sem a música. Sim, é verdade. Não é? A gente pode classificar dessa maneira. Sim, com certeza. Eu sempre uso uma figura de linguagem que é a questão dos filmes mudos. Né? O filme mudo, antigamente, ele não tem sentido. Você olha o filme lá, agora quando você coloca uma trilha sonora, muda, ele fica, o preto e branco fica colorido, sem ser colorido. A cena, o movimento, o gesto, a expressão, tudo muda a partir de uma trilha sonora que vai por trás de uma coisa que está ali, inexpressiva, mas a música traz a expressão. Completamente. Você sabe que uma vez eu tava... Aliás, eu peguei essa mania, eu não sei porquê. A gente escuta um filme, a gente assiste um filme e tem a trilha sonora rolando. Eu já fiz exercício de escutar a trilha sonora sem assistir o filme. Você encaixa, olha o visual, eu não sei se é visual que a gente pode falar, mas você encaixa a trilha sonora em algum lugar. É tão, assim, esse exercício é tão engraçado de fazer, eu escutar uma trilha sonora sem assistir algo. Porque o que acontece? A música ela vai despertando dentro da gente o sensorial, né? E o sensorial leva à emoção. E a emoção te leva à percepção das coisas, visão de uma imagem, de uma cena. Você associa fatos da sua vida pessoal ou de alguém que você convive. Então você cria cenas, cria histórias a partir de uma trilha sonora. Né? A música te leva ao mundo da imaginação. Imagina a Disney sem música, né? Quando você ouve aquela música da abertura da Disney, você já imagina o Mickey Mouse, já imagina o castelo da Cinderela. Quer dizer, vem dentro de você uma explosão de imaginação, né? Imagina Star Wars sem trilha sonora. Nossa, não funciona. Né? Não funciona. Não funciona. Música é tudo de bom. É verdade. E para a gente começar aqui, professor, ao longo dessa sua linda trajetória, o que você percebe quando a música entra no desenvolvimento das crianças? Então, vamos lá. Eu sempre vou fazer um esquema mental para que todo mundo possa entender. A música ela é um puxador neural. No sentido meio de puxar. Ela vai lá, ela vai resgatando dentro da gente, ela vai puxando dentro do nosso cérebro o quê? As conexões auditivas, motora, visual, coordenação motora, a emoção, tá? Então ela vai puxando dentro de você todas essas conexões de uma forma integrada. Isso que é a grande surpresa da música, que ela faz tudo isso ao mesmo tempo. Né? Eu sempre falei nos outros podcasts de que a música ela é a única disciplina, que eu vou dizer assim, que tem uma função integradora. Ela, ao mesmo tempo, motiva o visual, motiva o auditivo,
ela faz conexão com o motor e com o sensorial. Então, quando você ouve uma música, quando você faz música, quando você vive a música, ela faz com que tudo isso funcione ao mesmo tempo. Eu sempre falo, é uma árvore de Natal acendendo na sua cabeça, né? Pesquisas de ressonâncias magnéticas perceberam que a pessoa, quando está ouvindo música ou fazendo música, todo o seu cérebro acende ao mesmo tempo. Então, imagina como que isso é poderoso, né? Essas conexões ao mesmo tempo sendo ativadas dentro de você. Então, a música, ela tem essa função tão globalizada, né, de fazer com que tudo funcione ao mesmo tempo. E aí você vai atingindo lugares e fazendo com que as pessoas que tenham algumas dificuldades sejam prestigiadas, sejam valorizadas a partir estimuladas a partir disso. E com isso você vai vencendo obstáculos, né? Eu sempre vejo dessa forma a música, né? Eu sempre falo que as crianças são como uma cidade. A gente nasce como uma cidade planejada. Nosso cérebro nasceu ali planejado, com ruas, tudo prontinho. Só que, onde está a sinalização? Aonde vai estar aqueles sinais que vão dizer para onde vão as coisas, né? Através da música. A música vai fazendo com que você crie sinais de ruas, e ruas se transformam em avenidas dentro da sua cabeça. Você sabe onde é sinal vermelho, onde tem que parar. Então, ela cria sinapses que fazem com que todo o seu cérebro, de um modo complexo, integrado, funcione. E isso, a maturidade cerebral da criança. Nossa, a partir daí. Fantástico, né? E aí, conectando, como você falou, tudo funciona ao mesmo tempo, é a árvore de Natal Isso. aqui dentro da gente. Isso. Enquanto isso vem para o externo, conecta pessoas, você numa dança, você para criança ou para qualquer ser humano, para adulto, você conecta também o externo, o quanto a música ajuda, né? O contato ali tá junto. O corpo e o outro, né? Essa questão do outro. Exato. Porque não vamos falar de autismo, né? Qual a dificuldade maior do neurodivergente do espectro autista? É a questão do outro. A dificuldade de lidar com o outro e com o seu corpo, né? Porque ele está num processo em que o sensorial, né? A parte do tato, da audição, do paladar, são coisas difíceis para ele lidar com essas sensações, e com isso as emoções ficam prejudicadas. Com relação ao outro ainda. Então a música vai ser como uma ponte que vai fazer a ligação desse corpo com o outro. A música faz isso com a criança. Vamos falar sobre a questão do ritmo, da melodia, da repetição, das cantigas que vão fazer essa ponte, que faz até pra gente, né? Sim, eu acabei de vir agora da escola, nós tivemos um momento de convivência com as crianças. Então os pais estavam todos reunidos com seus filhos, cada um seu nuclinho pessoal, né? Apesar de ser da mesma sala, mas tem aquele núcleo pessoal. Todos meio tímidos, eu propus uma atividade, vamos fazer uma integração social. Eu vou ter que dançar, eu vou ter que cantar, né? Aquele pânico, já começa, né? Aquele pânico, não. Esconder atrás. Esconder atrás. Aí comecei com a música, comecei a cantar uma brincadeira de uma canção. De repente, estava todo mundo interagindo com o outro, rindo, brincando. Quer dizer, aquele momento que chegou todo mundo assim, né? No seu nuclinho. Travado. De repente, estava todo mundo rindo, brincando, dançando junto no meio de uma roda, de uma brincadeira de roda, cantando, batendo palma. Olha que poder mágico que a música, né, teve. É o que eu falo, né? Foi maravilhoso. Agora, né? Imagina isso para o neurodivergente. Imagina isso no olhar dos pais. Como transforma. Sim. A música é algo assim... Eu sempre falo, é transformador, de verdade. Transformador. Para qualquer um, independente, neurodivergente ou não, a música transforma a pessoa. Ela é o puxador neural para todo mundo. Para todo mundo. Só que para os neurodivergentes, ela vai servir como ele fala, bypass, né? Que é o que é? Ele faz um desvio naquele local onde tem aquele problema e chega aonde tem que chegar, na parte neural, na conexão neural. Quer dizer... Ele é o como, isso. Ele é o como... Para a pessoa, o típico, ele está normal, né? O caminho é aquele, eu sinto, eu reajo, eu sinto, eu reajo. Já para o neurodivergente, não. Ele tem dificuldade de sentir e ele não consegue reagir porque não chega no setor lá do seu cérebro para fazer essa conexão.
E a música vai fazer esse caminho, vai descobrir, é que nem a água, né? Ela vai descobrir o caminho de chegar para sair. Então, a música vai fazer esse papel para o neurodivergente, E né? o ideal, eu sei que tem, a gente até falou isso em algumas outras ocasiões, tem pessoas que não têm condições até de ter uma aula ou ter essa orientação, por isso que é importante ter você Sim, aqui para poder falar isso para a gente, mas o quanto antes colocar isso na vida da criança, melhor é. Destrava, com quem é certeza. tímido, para qualquer situação é importante. Desde que a criança está na barriga da mãe, sendo gerada, eu sempre falo, está grávida, canta para o seu filho. Canta, dança, porque quando você se movimenta, você está movendo aquela criança no ventre. Quando ele nascer, cante para o seu filho. Faça melodias, cante, porque isso vai estimulando essa criança. Se ele tiver alguma neurodivergência, você já vai fazendo essas pontes para desenvolver neuralmente aquele setor que está sendo prejudicado com dificuldade. Então, cantar. É um ditado: quem canta, seus males espanta. E é verdade. E não paga, né? E não E é paga. gratuito. E é gratuito. E é E é gratuito. gratuito. E falando com as crianças com TEA, professor, o que acontece no cérebro? A gente até falou um É, pouquinho, mas se puder aprofundar um é, pouquinho, no cérebro quando a música é utilizada como ferramenta mesmo de tá. estímulo. Então, o que acontece do TEA? Ele tem a conexão visual e a conexão auditiva são muito acentuadas para eles, né? É tanto que ele tem os sons, os O som. ruídos incomodam para ele. O visual, ele tem dificuldade do foco. Então, porque a cabeça dele está processando um monte de imagens, né? Vamos fazer uma explicação antes. A criança com TEA, nós temos uma fase da nossa vida da infância que tem as podas neurais, né? Tudo aquilo que você aprendeu lá de 0 até 3 anos, né, as sinapses, os caminhos, as ruas que foram criadas, sinalizadas, aquelas que são poucos utilizadas, acontece a poda, quer dizer, ele cai no esquecimento. Quem viu aquele filme Divertimento, onde é que as bolinhas que vão sumindo? Sumindo com o Então, é passar do isso aí, tempo. são as podas neurais. Então, aquelas que são fortificadas, que são realçadas, elas ficam em evidência, então ficam ali presas para a gente. Já com a criança com TEA, o que acontece? Essa poda ela é prejudicada. Então, a criança tem um acúmulo de bolinhas de conexões visuais e auditivas muito grande. Então, como se ele tivesse um armazenamento enorme na cabeça dele de conexões visuais e auditivas. Por isso que o som, por menor que seja, incomoda. Imagina um som barulhento. Incomoda porque já tem muita informação dentro dele. E isso perturba, né, a conduta dele. O visual também. Por isso que ele está sempre olhando para o nada, quer dizer, não é para o nada. A cabeça dele está em outro. A gente fala, está em outro mundo, né? Não, ele está em outro momento, de algum momento que ele já viveu, que está lá guardado, armazenado. Então, como essas podas não acontecem como deveriam acontecer, a música, então, o que vai fazer? Ela vai fazer uma conexão do campo auditivo com o motor, fortalecendo o auditivo e o motor. O que acontece com isso? Ele vai tendo uma diminuição das conexões, da hiperconexão visual e auditiva. Com isso, o que acontece? Tudo que eu ouço, eu manifesto no corpo. Então, quando ele começa a cantar músicas funcionais, que é, né, a canção para fazer o lanchinho, a canção para dar o bom dia, né? Eu sempre canto uma música, tem 2, 3 anos. As crianças típicas falam assim, tio, de novo essa música? Eu falo, de novo, sim. Porque a repetição, mas para a criança de TEA, quando eu canto a música, você acende o sorriso nele. Olha só, a questão da emoção sendo transmitida e passada pelo rosto sensorial. Ele começa a bater a palma, quer dizer, a questão rítmica. Ele começa a interagir. Quer Mas dizer, como funciona diferente, né, para criança? a típica é de uma novo. Para a criança com TEA, não. Poxa, eu estou aqui. Quer dizer, ele entra no grupo. Olha a questão social dando evidência. Eu passo a pertencer ao grupo. Aquela criança que estava, talvez, com seu campo visual em outro momento, não naquela aula, ele entra na aula, ele olha para você e fala. Ele começa a bater palma, ele vai dar o bom dia, ele faz o gestual. Por quê? Entrei na repetição da música, né? Então, a música permitiu que ele desenvolvesse a questão motora, o motor. Então, eu ouço, eu manifesto no corpo. Que puteia tem a dificuldade de manifestar no corpo o sensorial dele, né?
Então seria assim, de repente, o volume também da música. Ele passa a Ele ter passa. tolerância àquilo que para ele era um incômodo. Ah, você vê que Porque torna-se uma coisa o quê? Previsível. Quando você torna um ritmo previsível, vou dar um exemplo. É, vamos cantar uma música e bater palma, né? Tá lá na música, está num show, aí você não conhece muito a música, o ritmo. Qual é o seu medo? Vamos pedir para eu bater palma, né? Nossa, será que eu vou acertar a palma na hora certa? junto com todo É, mundo. até para Malu também. Ela deve pensar nisso. Eu tenho que tocar naquela hora certa, eu tenho que mudar aquele acorde naquele momento. Se você não tem essa precisão rítmica, o ritmo interno preparado, você fica ansioso, cria ansiedade. Aí você desregula. Até a gente que é típico desregula. Aí quando você passa até essa música dentro de você, sincronizada, é o ritmo interno, você faz com naturalidade. Você entra na palma, na música tá lá, ó. Sem querer, o pezinho tá lá, ó, batendo. Quantas vezes a gente se viu cantando uma música e o pezinho lá, ó? Tum, Exato. no ritmo. Ó, a mãozinha aqui. É a previsibilidade do ritmo. O autista não tem isso, né? Ele precisa desenvolver. Então a repetição vai fazer com que ele tenha essa previsibilidade. E com isso tira a ansiedade, a crise ansiosa. Então ele regula. Então ele, tendo a previsibilidade, tendo a questão já preparada dentro dele, ritmo interno, ele acalma. Então não é uma coisa de novidade, para ele já é uma coisa normal. Então, e aí ele se sente pertencente ao grupo. É assim que funciona. É assim que funciona. E, professor, ritmo, repetição, cantigas, como esses elementos ajudam na comunicação? A gente até falou aqui agora. Então, como é a repetição? Para alguns realmente é boring, cansativo, né? Mas ela é importante. Né? Toda pessoa, vamos supor, que tem muita ansiedade, ela tem dificuldade de, até num parabéns, bater palma. Por quê? Ansiedade é essa questão de falta de ritmo interno. Então, todos nós precisamos. Claro que as pessoas típicas vão adquirindo esse ritmo interno naturalmente. Já a criança atípica, neurodivergente, ela precisa ser reforçada. Então, a repetição faz com que ela crie naturalidade nessa questão do ritmo interno. E, com isso, ele vai se manifestar de uma forma voluntária, que é o ritmo voluntários, ele vai o pertencimento, a interação social, né? Então, o ritmo é a questão ritmo melódica, né? A questão da melodia também, né? E a questão também de movimentos. Então, se você tem isso naturalmente dentro de você, você fica à vontade, né? Eu estou à vontade. Essa música eu conheço, eu domino. Pode perguntar para a Malu. Quando ela vai cantar no início, né, Malu? No início, você não fica ansiosa para cantar? Eu estou fazendo... todo mundo. Eu posso... Parece igual a Malu. Não posso, né, Malu? Pode. Então, a Malu tá assim, uma música nova, né, Malu? Você não fica ansiosa? Será que eu vou entrar na música na hora certa? Será que eu vou entrar no ritmo na hora certa? Depois que a música fica natural, você tá ali, ó. Não, até a expressão, né? Entra assim, natural, entra tensa. Entra assim, todo mundo. Aí depois você vai acompanhando, aí já tá lá, tá cantando, balançando. Mas aí, a gente estava falando assim, professor, a repetição. A repetição é importante para a gente, para baixar a ansiedade. E é o mal que a gente sofre hoje, é a ansiedade. Então, a repetição, ela ajuda muito. A rotina, a disciplina. Ajuda muito. Isso independente de pessoa, gênero, de idade, qualquer coisa. Para tudo. A vida da gente. Hoje a gente percebe que as pessoas... Até eu tenho uma expressão, parece que todo mundo é autista, né? Não, agora virou assim. Tem TDAH? É autista? Será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho alguma coisa? Gente, virou o quê agora? Por quê? Porque as pessoas... Ansiedade. É ansiedade. Né? Autorregulação. Então, hoje todo mundo tem um pouco de neurodivergência. Gente, todo mundo tem. Só que para alguns essa é conexão neural. Existe uma falha lá dentro. E para outros é a falta de prática ou de estímulos, em alguns setores. Então, quer dizer, existe o autista, que é realmente como questões neurais que foram de má formação e que precisam ser trabalhadas. E tem aquele autista que é mesmo falta de estímulo, né? Que falta mesmo de uma organização interna. Né? E tem aquele que é ansioso por si só, que também falta, ou é muito estímulo. É muito estímulo demais. Você precisa ter esse equilíbrio. Na vida é equilíbrio, né? Ritmo. Equilíbrio, exato. É ritmo. Ritmo ali, ó. Ai, que delícia trabalhar com isso. A gente que trabalha com outra coisa, de entregar resultado, a gente vê uma profissão tão gostosa assim, a gente fala... E eu vejo como as crianças, eu tenho em todas as salas que eu dou aula, eu tenho uma criança neurodivergente, e muitos deles são do TEA.
E eu percebo assim que muitas vezes eu vejo uma menina, ela entrou numa, se desregulou na aula, e aí eu lembrei de uma música que ela gosta. No meio da floresta morava uma coruja. Quando eu cantei a música, ela parou, olhou para mim, quer dizer, ela me viu, ela estava não viu, e passou a me olhar, chegou perto de mim, e ela ficou assim, aí ela foi ela cheirou minha barba, ela me encostou a mão em mim, quer dizer, ela se autorregulou por causa daquela música que ela que ouvia cantando, que é exemplo. uma música que é um bordão que eu canto na aula. E para ela, isso tornou sentido, né? Então ela se autorregulou. Então no corredor, quando ela está tendo ela tá desregulada, eu chego cantando no meio da floresta e ela vai se regulando, né? Ai, que É coisa. Então, às maravilhoso. vezes, pra gente, Coisas mínimas você mínimo. pode ajudar uma criança que tem uma Nossa, isso a neurodivergência. gente escuta e vê que, às vezes, uma coisa tão pequena para Você pode fazer você pode pelo mínimo você pode transformar. fazer muito, né? Exato, exato. A música pode ser uma ferramenta acessível dentro de casa, é o que a gente falou, é Sim. gratuito, né? É gratuito. Ou precisa de um acompanhamento, assim, isso eu acho que depende dos casos, né? Um acompanhamento mais estruturado. Então, assim, dentro de casa, cria uma rotina, 3 a 5 minutos, canta canções, canta em casa, canta, né? Tá? Ah, eu não sei cantar, coloca no... Gente, hoje é só ligar o Spotify, ligar qualquer Hoje tem lugar. muito mais É facilidade que facilidade, antigamente, antigamente, né? Hoje você ligou lá o celular, você tem uma música. Antigamente ficava, lembra, professor? Se- Ficar se- é, regulando ali a nossa, sintonia. nem fala. Gente. Né? E a gente sabia cantar. Mas aí vem uma questão. Por ter essa falta de equipamentos, a gente sabia cantar melhor. Isso é verdade. Hoje Hoje a os gente, outros cantam por hoje a nós. gente, né, canta. Quer dizer, hoje a gente tem o recurso e não canta porque a gente não usa o recurso. Então vamos usar os recursos para aprender a cantar. Então, 3 a 5 minutos, canta com a criança. Canções funcionais, é o que eu sempre falo. Se tem uma criança neurodivergente, faça canções funcionais. Chegou em casa com a O criança, que é a canção funcional é que a você canção diz? de rotina. Vou chegar em casa, estamos chegando em casa, então, vou falar da minha aula de música. A aula de música vai começar. Que legal, É uma música que eu canto para a criança saber que vai começar a aula. Depois, no meio da aula, tem uma atividade. Vamos fazer agora a respiração de 1, 3, 4. Aí sabe o que é o relaxamento. A aula de música terminou. Ou então, aula do lanchinho. Meu lanchinho, meu lanchinho. Quer dizer, isso na escola. São as rotinas cantadas. Uhum. Isso cria regulação interna. São as músicas funcionais. Para a criança do espectro autista ou neurodivergente, isso cria para ela o quê? A questão do movimento preciso. Eu sei que eu vou ter a regra comportamental, né? Então eu sei que eu vou ter aquele comportamento de lanchar, de escovar o dente, de abrir o material, pegar o material, guardar o material, começar a aula, terminar a aula, chegar em casa, dormir. Então, essas regras comportamentais que para o neurodivergente são difíceis, você pode adquirir através de canções funcionais. E a canção, ela é mais funcional, ela funciona melhor na criança. E o adulto também com autismo? Também, O adulto autista? tá? Também a música É mais funciona. difícil por ele ser já um adulto, é mais difícil ou não, Não, professor? não. Não tem isso. Claro que a criança, por ela estar nesse processo de criar suas ruas, essa cidade cerebral está sendo construída, você vai criar mais sinapses mais fortificadas. Uhum. Mas nós temos a neuroplasticidade, graças a Deus. Nós temos essa capacidade de nos reprogramar e de criar novas conexões. Uhum. Então você consegue. Claro que quando você tem uma rua limpa, é mais fácil Mais você criar fácil. vias e criar sinais. Quando você já tem mais informações, porque as podas, você já tem tudo lá preparado, não é que é mais difícil. Você precisa de mais repetições. Você precisa de mais criar uma rotina mais sistemática para que você crie essa neuroplasticidade. Mas é possível também. É possível, até com pessoas idosas, né? Uhum. Pessoas idosas com a neuroplasticidade, graças a Deus, a gente consegue reprogramar todas as nossas vias cerebrais e, com isso, uma qualidade de vida melhor. Nossa, que delícia, vou sair daqui cantando. Vou sair daqui cantando. Aí nós falamos sobre a questão da casa. Claro que no neurodivergente, se você faz essa rotina em casa, das músicas funcionais, das cantigas de 3 a 5 minutos, intercalada com intervenções profissionais, com especialistas ou um neuroeducador musical que saiba, conheça a TEA,
Claro que isso vai ajudar muito mais. Então, claro que é necessário que, se tiver acompanhamento, isso vai reforçar e vai estimular mais e vai permitir maior desenvolvimento. Uhum. Mas em casa, Mas dar fazendo, largada é em dar a casa. largada, ela é importante. É primordial Uhum. dar largada e continuidade. Porque Uhum. dei a largada, eu aprofundei com um profissional, e em casa eu dei continuidade, eu só tentei vitórias com esse sucesso. Né? Que gostoso. Então começa de uma maneira simples Simples, em e em casa, casa. cantando. Começo é em casa, é isso aí. Ô, professor, para a gente finalizar, eu sempre fico com um gostinho demais aqui, mas É. você já é de Não, a casa. gente está aqui de novo. Mas para as famílias que querem começar, qual seria o primeiro passo? Eu acho que talvez até essa que a gente acabou de falar. Isso. Qual seria o primeiro passo para usar a música como conexão com os filhos, independente de ter alguma limitação, qualquer coisa do gênero? Cantar. Cantar e ouvir música. Está no carro com a criança, liga lá, vai. Se você tem música clássica, isso é muito bom. A música clássica, ela traz previsibilidade rítmica. E isso ajuda muito a criança a se autorregular e ter esse ritmo interno. Então, coloca lá uma música clássica, ou uma música que traga uma onda alfa, que é essa questão da calma e da tranquilidade. Isso ajuda bastante no carro. Em casa, procure ter momentos de ouvir música, sem visual, porque o autista, quanto menos visual, melhor, porque ele já tem muito acentuado. Uhum. Então, coloca uma música e vão lá sentar e ouvir aquela música. E, ao mesmo tempo, movimenta, dança com essa criança. Tá cantando, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu estava vendo, olha só, para os animais. Um veterinário agora estava vendo uma boa reportagem que ele dança com seus animais para poder dar a injeção, para fazer o tratamento. Quer dizer, ele acalma o animal dançando. Então, se dança para aquele animal. É bom, imagina para nós que nós somos racionais. Então, quer dizer, dance com seu filho, bote uma música e dance. Né? O meu companheiro meu fala que ele tem uma memória de infância, a valsa de Strauss. Ele lembra ele dançando essa valsa de Strauss no hall da casa dele com a mãe dele. Olha que Então, memória. olha que ele ouve essa música, ele se enche de alegria. Eu passei por isso esses dias também. E aí eu fui lá, eu tinha 7 anos. 7 anos eu lembrei da minha mãe cantando para mim numa determinada situação. Eu me lembro até sentada na cozinha, em cima da... Memória de longo prazo foi ativada. Por uma música. Por uma música. Uma música. É maravilhoso. Imagina para um neurodivergente uma música que te remete, que a memória de trabalho dele vai sendo desenvolvida, que leva a uma memória de curto prazo, que vai levar a uma memória de longo prazo. É só benefício, né? E você trazendo o seu corpo junto com a música, é importante isso. Não, eu não sei dançar. Não tem problema. Mexe. Deixa a música entrar dentro de você e deixa levar. Se deixa levar por isso. Que delícia. Professor, super obrigada por estar aqui com a prazer. gente. Eu falei, vou sair daqui cantando. Muito importante. Vamos sair daqui cantando. Vamos sair. Professor, obrigada por trazer um olhar tão sensível para o desenvolvimento infantil. A música pode ser uma ponte e muitas vezes uma porta de entrada para conexões profundas. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras famílias. Obrigada por estar com a gente e até o próximo Você Pode.